Tudo bem? Pessoal, 15 horas então, horário de começar a live sobre autoridade. O Instagram está informando os seguidores e a Jamile já chegou, já acenou. Então vamos, gente, nesse assunto que é assim, o top, né? Parece que é dos principais, dos mais procurados, o que é muito bom, porque nós estamos numa crise de autoridade mundial, internacional, né? E sobretudo a crise da autoridade paterna e materna. Vamos tocar alguns aspectos desse tema, né? Então, assim, para vocês entenderem mesmo, para chegar na veia de vocês, o que é autoridade? Pensem aí, vão se avaliando agora já. O que é sinônimo de autoridade? É domínio próprio, segurança, convicção, certeza, entendeu? Vejam que palavras fortes. A autoridade se baseia nessas competências. É uma coisa pessoal e até deve fazer parte da personalidade de um pai e de uma mãe. Se eles têm alguma fragilidade nessa área, eles têm que ir atrás de conquistar essa autoridade que não é ter. Como que eu faço para ter autoridade? Acima de tudo, é ser autoridade. Ser, estar composta, vestido. O pai e a mãe devem estar vestidos, revestidos de autoridade diante dos filhos, né? E olha, e ter certeza do caminho. O que é sim, o que é não aqui em casa. O que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, entendeu? Essa coisa clara, assim, que criança demanda clareza. Impressionante, mas não dá para viver na confusão, no mais ou menos, tá? No tateando, no ensaio e no erro. Criança não entende muito essa linguagem, tá? Ela segue o caminho de pais líderes, aqueles que têm a força e têm a clareza dos conceitos. Entendeu? Então, mas a autoridade, sobretudo na família, não pensem vocês que ela é força, que ela se consegue pelo grito, pelo poder, né? Não é um poder empoderado dessa maneira, mas a autoridade se ganha, a autoridade se conquista. Os filhos percebem quando os pais têm a força de quem sabe das coisas. Não a força de quem só manda aqui, quem manda aqui sou eu. Isso é horrível. E não é autoridade, isso é autoritarismo. Outra coisa, eu vou dizer para vocês, vai ficar bem claro o que não é autoridade agora, tá? Porque isso para mim é uma estratégia de aprendizagem. O que não é autoridade para vocês não resvalarem para esse tipo de comportamento, que é a insegurança, o grito, né? O berro, a força, a dúvida, a incerteza diante dos filhos, está diante de uma situação e não tem certeza. Isso quando acontece com frequência. Claro que os pais vão ter dúvidas em muitas situações, porque a vida supõe muitas situações variadas, né? Mas quando a dúvida é constante, é perene, não para, né? Quando a conduta do teu filho te desestabiliza e você mostra no rosto, você não está enxergando a tua expressão, mas você mostra no rosto que você está em dúvida, está insegura, ele conseguiu deixar você fora do trilho, tá? Isso não ajuda para ter autoridade. Quando você fica muito exaltada, muito irritada, muito agressiva, entendeu? Esses sentimentos por trás da tua conduta, da tua presença diante do filho, é que esses sentimentos que eu citei tiram a autoridade tua, entendeu? Então, assim, outra coisa, ser hostil, ficar com raiva do filho, uma raiva nem que ela seja eventual, é melhor você trabalhar isso para você ver que ele é um ser em desenvolvimento, é o teu filho, não cresceu ainda, tá? Faz as tuas manhas, faz as peripécias dele, mas é um serzinho, mesmo que tenha 8, 10 anos, imagine 2, 3, 4, em desenvolvimento, está procurando ainda se estabilizar na vida, né? E quem tem que fornecer essa estrutura para ele são os pais mesmos. E é isso mesmo, a educação é feita de que o filho vem
com o pacote, com o kit de competências já com tendências super positivas e tendências muito negativas também, tá? Ter autoridade não é nada mais do que você encaminhar o filho para o bem e inibir e não permitir ele ir pelo caminho do erro, dos equívocos ou do mal. Tá? É uma coisa meio simples. Eu sei que no dia a dia, para operacionalizar, não é tanto, né? Mas é bom ter esse conceito, que ele é um conceito muito simples. Agora, como ter autoridade com a criança pequena? A criança pequena de 2, de 3 até 4 anos, sobretudo. Essa criança não desenvolveu ainda toda a inteligência dela, a capacidade de compreender as realidades, então você não vai conseguir exatamente convencer pela lógica, como as crianças maiores. Você tem que criar nela o quê? Hábitos, tá bom? Hábitos de bom. Ela não vai entender, mas você vai conduzir para o bem. Aqui sim, aqui não. Hoje sim, amanhã não, aqui pode, aqui não pode, né? Vai tirá-la, é uma relação meio corporal com a criança pequena, tá? Você retira do lugar, do ambiente, você substitui, ela tá com uma coisa que é perigosa, você coloca para outra coisa na mão dela, né? Ela vai chorar, gritar talvez bastante tempo, porque essa é a única arma praticamente que ela tem. Mas não faz mal, você vai aguentar firme, porque criança de 2 e 3 anos, 1 e meio, 2, 3, chora dessa maneira mesmo, muitas vezes escandalosa, não são todas, tá? Mas muitas têm essa reação assim. Os pais têm que aguentar no lombo essa reação da criança, porque essa reação, como eu sempre escrevo nos stories, vai passar. A hora que ela compreender um pouco mais o psiquismo dela, tiver um pouco mais maduro, que é a partir dos 4 anos, você pode conversar, negociar, fazê-la entender, né? A inteligência dela, a capacidade de compreender eventos da realidade está mais madura, mais formada. Esse é o psiquismo da criança pequena. A partir dos 4 anos é melhor. 5 é melhor do que 4, 6 é melhor do que 5. Esse é o desenvolvimento, é dessa maneira mesmo. Para as crianças maiores, então, você consegue explicar e se fazer entender. Mas o que é o segredo para ter sucesso, para a criança minimizar pelo menos as reações intempestivas dela? O acordo, o acerto, o, entre aspas, contrato que a mãe ou o pai, ou ambos, fazem com o seu filho do que esperar dele. Por exemplo, vão a uma festa. Então, vocês podem traçar um pouquinho, não tudo, vocês não sabem, né? Tá no futuro ainda a festa, um pouco do que vai ser a festa, que mais ou menos que vai ter brincadeiras, que vão ter criança, ou que vai ter música alta, ou que vai ter brincadeiras externas, e que vai ter amigos, ou não vai ter mais gente grande. E aí ele tem que se comportar como é um jeito legal de ser numa festa. Então você faz um pequeno tutorial, assim, olha, então você, ó, se tiver alguma dificuldade, vem conversar com a mãe, com o pai, mas você pode brincar sozinho lá com os amigos, a gente tá olhando, não precisa ter medo. Se você precisar de alguma coisa, você vem, o pai e a mãe vão estar aí, entendeu? Dá uma explicada geral. Vão fazer uma viagem, explicar a viagem é mais longa ou é mais curta, nós vamos parar 1 ou 2 vezes, né? Então leva isso, leva aquilo para distrair você, mas não é para chorar. Interessante, não é para chorar. Ou vai no shopping, então tá, nós vamos no shopping, a mãe vai comprar uma coisa para você que é tal coisa, né? Isso eu já disse em algumas vezes para vocês. Então, essa explicação ajuda no entendimento racional, no pouco de racionalidade, naquela racionalidade ainda incipiente que a criança tem. Ajuda muito, gente, ajuda muito explicar antes, tá? É um sucesso isso, né? E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu quero que vocês avaliem. Na educação, 70% de um bom resultado, de uma boa educação de filhos, é feita através da formação que os pais dão. É aquela coisa que é um pouco teórica, mas que é conversável. Se baseia no diálogo, se baseia nas explicações, né, do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que não é, o que viu num filme.
num livro, na vida real, o que assistiu eventualmente numa televisão, o que aconteceu com o vizinho ou a vizinha que o filho sabe, entendeu? Deu certo, por que deu certo? O bem, quando uma pessoa faz alguma coisa boa, virtuosa, valiosa, o resultado é sempre benefício. Quando a pessoa comete erros, mente, furta, machuca, fere, engana, sempre os resultados são negativos. Então, vocês podem sequencializar essas experiências reais que a criança vê por aí, tá? Porque a criança vê, ela fica sabendo, quanto maior, 6, 7, 8 anos, mais ela vai entendendo, acontecem coisas na escola, acontece com seus vizinhos, com primos. Então a família, o ideal, vou dizer para vocês, o ideal mesmo, teria que ser que pelo menos 4 vezes por semana, dos 7 dias pelo menos, a família se reunisse para fazer essas considerações com os filhos, tá? Que seriam considerações pedagógicas que ensinam, isso forma. Os filhos não estão em situação de estresse, você não está dando uma bronca, não está exigindo, não está corrigindo. Ela é uma situação antecipatória, tá? Ela é uma formação em parte teórica, com base em eventos da realidade, tá? Mas é uma formação antes que aconteça alguma coisa, porque depois, quando a criança for para um evento semelhante, ela pode se lembrar do que foi conversado entre família e dos valores que vocês mostraram para ela nesses exemplos, e pode se blindar contra o costume mau, contra o erro, né? Contra as más influências que ela possa vir a ter. Não sei se vocês entenderam. Então, 70% da educação é essa formação com os pais. 30% da educação é corretiva, que é aquilo que a criança vai desobedecer, vai cair em tentação, né? Ela vai reincidir no erro 3, 4, 8 vezes, daí sim a correção. Isso é correção. Mas quanto melhor for fundamentada a formação, menos correção você precisa fazer, tá? Essa é a mágica. É um pouco trabalhosa, tá? Um pouco, não é muito. Eu não acho muito trabalhoso sentar depois do jantar, ou na própria mesa, ou depois, tá? Em vez de ficar cada um ir para uma tela, cada um para suas coisas, um pouco, uns 20 minutos de uma conversa familiar sobre valores, tá? Isso entra na cabeça de criança e de adolescente, né? Aí pode usar filmes, pode usar livros, sempre com clareza, sempre numa discussão, sempre pedindo a opinião deles também, não é um monólogo, tá? Não é o sermão dos pais, é uma interação verbal entre todos os membros da família. Aí, gente, autoridade supõe o quê? Obediência, né? Se não tiver obediência, é porque não houve autoridade. Mas a obediência, como eu já disse algumas vezes, ela não pode ser uma obediência protocolar. Ela falou, eu tenho que fazer. Se meu pai pediu, eu vou fazer. Meio inconsciente, meio no automático, meio assim, uma obediência cega. Isso não dá. Isso não é obediência. Obediência é aquilo que você... Por isso que nesses atos de formação da família, vocês vão inserir no filho, instalar na mente da criança, e ela vai fazer o quê? Compreendendo, ela vai aderir a isso, tá? Se ela adere, então ela obedece conscientemente. Eu obedeço porque a minha mãe, o meu pai gostam de mim, querem o meu bem. Ela não tem isso de uma maneira muito consciente, é um pouco inconsciente. Mas ela vê o amor e ela vê a maneira como os pais tratam dessas questões. E claro que ela vai aderir, porque é um bem total. É pai e mãe, tem o amor, tem o carinho, tem o cuidado e a preocupação. Então, tudo que o pai e a mãe dizem estão cercados, estão banhados, acobertados por esses bons sentimentos. A criança não tem outra escolha, né? Então, ela tem que sempre compreender os motivos. É imprescindível que vocês expliquem para elas, assim, isso aqui é por causa disso, aquele é por causa do outro, né? Então, qual é o pano de fundo disso tudo? Vocês têm que viver maximamente de maneira exemplar, tá? Isso é buscando, não é porque vocês sejam
estejam já muito top, não precisa, tá? Mas vocês estão buscando, junto com a busca do desenvolvimento dos filhos, vocês vão buscar o autodesenvolvimento. Isso dá ibope, deixa vocês assim com mais autoridade, né? E transmitir conhecimentos e viver exemplarmente, buscando faz toda a diferença, tá? Num clima de que jeito? Um clima super positivo, muito positivo. Deixa eu ver o que essa seguidora tá me perguntando aqui, mas esses dois já me preocupam. Meu marido somos muito quietos e introspectivos. Então, pais que são quietos e introspectivos, gente, por causa dos filhos até, tem que se moldar um pouco, tá? Para conseguir chegar numa relação mais aberta, mais comunicativa, mais clara, porque senão os filhos não vão entender, tá? Os filhos, criança principalmente, não supõe, não acha, não percebe, mas não percebe muito, percebe mais sentimentos, mas não percebe conhecimentos. Os conhecimentos têm que ser assim transmitidos com todas as palavras, tá? E com exemplos, como uma professora e um professor, né? Então, a esse casal que é mais introspectivo, eu pediria que, para ter mais sucesso na educação, para os filhos não serem assim também, repetirem, né, o padrão, que vocês se esforcem muito, tá? Para conseguir uma abertura com eles, porque na família é o momento principal de abertura e de intimidade. Eles não podem procurar lá fora o que vocês não dão, porque é um dever dos pais terem essa abertura, esse canal de comunicação, essa acessibilidade, né? Então, outra coisa, ter um tutorial com os filhos. O que os filhos esperam de vocês? Isso é uma maneira organizada de viver a vida. O que os filhos esperam de vocês de segunda a sexta-feira? Porque de segunda-feira a sexta-feira tem meio que um padrão, né? É muito parecido de segunda a sexta-feira. Levanta, tem esse horário tal, vai para a escola, volta, almoça, vai não sei para onde, volta, vai para o trabalho. No final da tarde estão todos em casa, né? Então, essa clareza é mais fácil da criança ter. Sábado e domingo tem outro padrão de funcionamento familiar, não é? É diferente, é um pouco mais solto, né? É um pouco mais com menos regras, tem menos compromisso, tem menos horários, entendeu? Então as crianças têm que entender esse padrão de funcionamento da semana. Esse padrão de funcionamento que vocês como autoridade impõem, né? Se for muito organizado, as crianças vão entrando no ritmo. E esse padrão de funcionamento tem regras, tem normas, o que é normal. E as crianças não podem entender esse padrão como alguma coisa imposta assim duramente, tá? De cima para baixo. Não é isso. Elas têm que entender que todas as normas impostas pelos pais têm o favorecimento de organizar a vida de todos. É um respeito que se tem entre os próprios familiares e cada membro da família com o colégio, com o trabalho, com outras pessoas, com quem eles se relacionam, entendeu? Então, é importante fazer todos entenderem em casa, sobretudo os filhos, que as normas e que as exigências e que a moral e que os valores, eles não são feitos para a mera obediência cega, porque os pais querem e pronto, acabou. Não, tudo isso é muito favorável, é muito benéfico, é muito respeitoso, vai dar em resultados. Quem estuda é aprovado, quem estuda tem mais conhecimento, quem trabalha produz, se sente bem, ajuda outras pessoas, ganha dinheiro, né? Quem é bom, quem é amável é amado, sempre tem uma contrapartida boa, positiva, tá? Então, esse tom é que tem que ser instalado em casa e não aquele tom, como a gente vê muitas vezes, que é assim, tem que fazer. Você pensa o quê? Que a vida é fácil? A vida é dura, né? Eu quando era criança, não jamais falaria assim com a minha mãe, né? Esses tons assim azedos, sabe? Assim, hostis, né? Isso não chega, é desagradável, muito desagradável. Então as crianças têm que obedecer porque elas compram a ideia dos pais. Elas só compram a ideia dos pais se eles também tiverem um tom amoroso e positivo, entusiasmado, né? Bom, daí
como eu já disse antes para vocês, eu quero repetir. Tudo antes, gente, tudo antes, tudo na casa. A casa é uma escola, é a primeira escola de virtudes. Tá? A primeira escola onde as crianças aprendem a serem pessoas. Lá fora não sei se vão aprender, vocês não sabem também, né? Aqui a Juliana está dizendo que o dela tem 3 anos e não obedece quase nada. Será que estou exigindo demais dele? Não sei. A exigência ela é boa, Juliana, ela tem um ponto, né? A exigência não pode ser intransigência e nem infraexigência, que é aquela exigência pequena ou que você atua ocasionalmente, fica entrelaçando exigência com não, às vezes você permite, às vezes você exige, isso não dá resultado também, tá? Tem que ser uma coisa muito frequente, ainda mais com criança pequena. Bem sistemática, no dia a dia, um ritual quase, tá? A exigência é assim, mas 3 anos é um pouquinho mais difícil de obedecer mesmo, tá? É assim. Eu não sei se você depois, quem sabe, a gente converse individualmente, tá bom? E aí, olha as frases boas para vocês dizerem para os filhos. Vou dizer aqui para ficar bem claro. Eu estou dizendo para você ir agora. Não levanta a voz, tá? Não grita, não se exalta, tá bom? Eu estou dizendo, Bruno, levanta daí agora e vai arrumar o seu quarto que você não arrumou. Mariana, agora é hora de deixar esse celular. Mariana, é hora de deixar o celular. Mariana, deixa esse celular. Entendeu? É a força do que você sabe que tá pedindo para a criança uma coisa boa como mãe. Para ela não é, porque a criança quer o prazerzinho, tá? Do momento, ela não enxerga o todo, ela não enxerga o todo enquanto for criança. Você enxerga. Então você não vai se exaltar, vai ter uma emoção muito controlada, muito no lugar, muito dirigida por você mesma e vai falar num tom bom, vai chegar perto, vai eventualmente, se possível, olhar nos olhos dela, entendeu? Isso muda tudo, gente, muda tudo. Muda tudo, isso dá força para você. Agora, o descontrole tira a tua força. Quando você se exalta muito, o filho tende a te desrespeitar. Porque não dá para respeitar uma pessoa que não controla a si mesma, tá? Que é o mais óbvio que tenha que se controlar. Tudo bem que você não consegue controlar outras pessoas ou um evento do teu trabalho, outras questões externas, tá? Mas o autocontrole é fundamental. Filhos argumentadores, desafiadores, de um lado acho bom, mas ao mesmo tempo a ginástica, sim. Filhos que vão crescendo, vão chegando na adolescência, é isso aí mesmo. Essa argumentação que eles têm é crescimento, tá? Eles precisam argumentar, na verdade. Não é que nem sempre eles estão desafiando, se opondo, contrariando, querendo botar você em xeque-mate. Eles estão experimentando uma forma de ser no mundo. Então, a minha opinião é essa. Você pensa isso, mas eu penso assim. Ele tá em dúvida, tá, Jamile? Ele tá muito em dúvida. Mas se ele estiver chegando na adolescência, tá? Na puberdade ou estiver na adolescência, eles fazem isso. Só que tem uma hora que você não vai ficar discutindo com eles indefinidamente, porque eles querem ganhar. Então, você vai ter que manter a obediência, porque no final das contas, se eles argumentam ou não, se a argumentação deles é boa, inteligente, não importa. O que mais importa é a obediência, entendeu? Tem que chegar nesse ponto, eles têm que realizar. Porque às vezes eles estão vendo o que está por trás do que você está falando, eles estão entendendo, mas eles não querem. Então eles usam isso, é uma armadilha para não fazer o que você pede. Mas eles têm que chegar a fazer. Aí você termina a discussão. Tá? Não tem como, porque senão eles vão ficar indefinidamente discutindo para não fazer, né? Bom, essas frases, então, perto deles, olhando nos olhos e acompanhando esses filhos na casa, faz toda a diferença. Eles têm que ver que eles estão sendo observados. Sabe chefia de empresa, de escritório, no trabalho profissional? A chefia, tá? Não fica lá sondando, não é isso. Mas a chefia tem que olhar, tem que administrar, ela tem que ver resultados, tá? Ela tem que ver eventualmente o caminho que o funcionário está fazendo para chegar lá onde ele pediu, entendeu?
Então, gente, a autoridade não é brigar, tá? Não é a força, é o convencimento. Mesmo que eles discutam, eles vão discutir porque eles estão no direito deles de argumentar, não tem problema. É o uso da inteligência quando eles argumentam. Mas você tem que ter a força moral e afetuosa de ganhar. Porque o que você está falando é uma verdade. Levantar às 6h30 para ir para o colégio é uma verdade, que não pode levantar às 7h15 para uma aula que começa às 7h20, né? Ajudar um irmão menor em alguma coisa, porque esse irmão maior sabe das coisas, é uma grande verdade, é uma coisa óbvia, do bem, do bem. Eu, mais velho, já aprendi, e esse mais velho, todos aprenderam na casa, que uns ajudam os outros. Digamos que esse foi um conceito que vocês trabalharam. Ajuda-se a família e ajuda-se fora da família. Aí são valor familiar. Então, esse mais velho tem que ajudar o mais novo. Você tem que tocar o coração dele, tá? Tocar o coração. Se ele não se deixar tocar, ele vai ter que ajudar mesmo assim. Entendeu? Porque ele vai crescer, primeiro se começa com hábito. E o hábito, não é que eles pensem. O hábito não pensa, eles vão fazendo aquilo que você pede. Isso é hábito, sem compreender muito. Depois eles vão compreendendo. Quanto mais o tempo passa, de 6 para 7, para 8, para 10, para 12, mais eles usam a inteligência para compreender a moral, o costume, a cultura da família, cultura educativa, né? E todas as virtudes, entendeu? Se você der razões... eu ia dizer, olha uma coisa muito importante, tá? Muito importante. As crianças e os adolescentes, eles captam, não pense que é só o que você fala. Eles captam rapidamente, assim, num zoom, o que você sente, entendeu? Então, eu já vi, na minha história de vida, mães que ficam emburradas, por causa do quê? Mas você tô te vendo assim faz umas 2 horas, aconteceu algum problema? Porque a fulana, que é a filha dela, não respondeu ela e não fez o que ela queria, e essa mãe me fica emburrada. Então, parece irmã na maturidade da menina de 11 anos que não tinha obedecido, gente. Isso é impraticável, entendeu? Então, por isso que eu digo que os pais têm ainda uns passos para dar para se autoeducar. Como uma seguidora me dizia aí nos stories, me perguntava que ela tem pena da filha de 2 anos, porque o pai, nessa crise que é esperada de 2 anos, que a criança bate o pé, que faz birra, ele se exaspera. Ele fica violento com ela, daí a mãe vai tentar ponderar e fica violento com a mãe, entendeu? Então ele é um menino. Ele é um menino, esse pai tem que crescer emocionalmente, tem que virar homem na maturidade afetiva, entendeu? Então, muitos dos pais têm que se melhorar. E não faz mal, não tem problema nenhum, ir se melhorando concomitantemente à melhora dos filhos. Esta é a vida real. Porque nós, seres humanos, não terminamos jamais de melhorar. Tá? Se a gente morrer com 105 anos, bem provável que aos 103 você veja que, meu Deus, você ainda não chegou lá em alguma competência, alguma virtude, você está muito atrás em alguma virtude, né? Em alguma qualidade humana, entendeu? Então os filhos vão entendendo isso. Tá? Isso não tira autoridade. Pais com defeitos não tira autoridade, porque os pais vão ter defeitos a vida inteira, até morrer. Os filhos vão ver, os filhos vão ter também. Eles têm que compreender a nossa humanidade. A nossa humanidade é que nós somos vulneráveis, nós somos perfectíveis. Gente, ensinem isso para os filhos de vocês. Nós somos perfectíveis. A gente está aí para crescer de ano a ano, de mês a mês, de semana a semana. Quem? Nós da humanidade. Todos. Se eles entenderem isso é um trunfo nas nossas mãos, inclusive, para a gente não desanimar. Porque senão a vida vai ficando igual. A culpa é dos outros. Tá? O problema que eu tenho é porque a minha mãe é assim, por causa do chefe, por causa do professor, por causa do aquele outro amigo, o vizinho, sempre dos outros, sempre eu deposito,
né? E isso é ruim, por quê? Porque enquanto eu deposito no externo, eu deixo de crescer no interno, tá? E eles têm que entender, os filhos, que eles têm que crescer junto com vocês também, não tem problema nenhum. Vão todos ter plano de ação, uma grande finalidade, aliás, várias metinhas para chegar onde? Numa grande finalidade. Um homem bom, uma mulher de talento, tá? A filha de vocês, que tem hoje 5 anos, vai chegar no nível, num ponto lá, que, meu Deus, vai ser excelente pessoa. Eu não sei se ela vai ser dentista, comerciária, eu não sei se o filho de vocês vai ser engenheiro, se ele vai ser da TI, entendeu? Eu não sei, nem vocês sabem, porque eles eventualmente são pequenos. Mas eles têm que ser pessoas de muita categoria, tá? E acendam isso neles, acendam isso, porque senão, sabe o que parece que a vida educativa talvez se perca a autoridade por causa disso? A vida é essa, que tem que escovar o dente, que tem que tirar o uniforme, que tem que comer brócolis, que tem que essas coisinhas, um monte de coisinhas, uma somatória de coisinhas pequenininhas. Claro que tem regras, essas pequenas exigências, mas para quê? Mostre o holofote, mostre para eles o futuro de quem faz tudo isso, entendeu? Isso faz toda a diferença, isso é animador, né? Então, assim, gente, mães emburradas, mãe triste não resolve nada, né? Dar razões positivas para que eles melhorem. O bem só traz vantagens. Todas as exigências das boas mães e dos bons pais são para o crescimento e para a felicidade desses filhos, né? Imagine um mundo, peçam para eles imaginar, um mundo onde a não preguiça, a não agressividade, a não corrupção, entendeu? O não egoísmo. Imagina um mundo assim. Então, esse mundo é onde a educação quer chegar. É onde vocês querem chegar com eles. Mas encham os olhos deles, a mente deles de esperança para chegar nesse mundo que eles vão construir, eles vão chegar lá, né? Vão chegar lá logo, o futuro está aí. Mas vocês estão dando esse apoio, sedimentando essa estrutura deles, né? Existem 3 tipos de pais. O superprotetor, quais que vocês são? O autoritário e o funcional. Superprotetor, lá, relaxo. Tanto faz. O que os filhos querem, meio que vão. É o jeito deles, é assim mesmo. Os pais mais assistem do que conduzem. O autoritário é o de cima para baixo, é o que desrespeita. Ele é frio, ele é duro. Como ele é inseguro, o autoritário é inseguro, tá? Não é seguro. Esse autoritário inseguro, ele é opressor. Ele é opressor. E o funcional, que é legal. O funcional, ele tem autoridade. Ele ganhou. Ele tá dentro dele, faz parte da personalidade dele a autoridade. Entendeu? Porque ele tá equilibrado. Ele sabe o bem que ele está propondo. Ele sabe o que exigir, por que exigir. Ele faz com segurança. Ele repete, não é repetitivo chato, mas ele é insistente, ele é persistente. Não é que não conseguiu e desiste. Eu ofereci 3 vezes cenoura, ela não conseguiu comer. Não, você tem que oferecer 23 vezes. Eu já disse para ele lá nesse tempo tirar o sapato, mas não adianta. Você vai insistir 48 vezes, ele vai ter que tirar o sapato antes de entrar. Eu já falei para ele 1000 vezes que é para chegar, tomar banho, não é fazer lição. Então, você vai conversar com ele, vai pôr na mente dele. Se ele não conseguir, você vai de novo, até se instalar aquilo que você quer. Porque o que acontece é o contrário. Eles insistem e ganham. Fica com eles a autoridade. Eles ganham porque eles insistem, você se chateia e você desiste porque você não aguenta mais. Na 11ª vez, quem sabe, nem quero mais falar sobre isso. Você vai desistindo de insistir, entendeu? Então, é o contrário. Eles têm que desistir de insistir com vocês, tá? Isso consiste em autoridade também, né? E, no fundo, gente, a questão do coitadinho. No fundo, outro dia eu estava assistindo algumas lives
que as pessoas diziam, porque até as mães, é assim, ele não come, ele chora para comer uma besteira às 11 horas, 10h30. Mas 11h30 é horário do almoço, ele não quer, ele não vai almoçar. Mas 2 horas ele tá com fome, a mãe tem pena e dá comida. E você entendeu que quem vai criando o ciclo não é você, é a criança? Porque você tem pena, não aguenta, você não aguenta, você teria que aguentar. Deixa passar fome. Mas deixar o meu filho passar fome? Sim, deixa o teu filho passar fome. Ele vai passar fome e ele vai comer, daí você dá uma coisinha 4h30 porque ele vai jantar 7. Você que dá o ritmo. Ele não dorme, não dorme, deixa dormir, deixa lá. Não dorme sozinho, por exemplo. Mas é que, não, deixa lá, ele chora muito, deixa chorar. Ele chora à noite, deixa chorar. Você, o que você não pode fazer? Você não pode ter atitudes de desamor. Você não pode ser agressiva, violenta, irritada, ficar com raiva. Isso já pronto, isso tira do prumo qualquer plano de ação. Tá? Isto, gente, se eu tivesse que frisar agora nesse final, o que é ruim, o que não dá certo para ser instituído é o teu descontrole emocional. E isso não dá certo, isso é o empecilho. Não é errado você impor aquilo que é certo. Imponha o que você quer, que é certo, que você considera como mãe, como pai, e fique calma. Fique calma, porque a raiva que às vezes o filho desperta em você, porque ele não obedece, porque ele grita, é raiva no duro. Você tem raiva do teu filho. Tá? Você não quer ver naquela hora, você queria desistir dele, entendeu? Mandar ele para longe. No fundo é isso, é uma raiva grande que você tem. Então, esta não educa e te tira a autoridade, porque é frágil quem deixa vir à tona muitas vezes os piores sentimentos, tá? O desamor não educa. Agora, o controle emocional junto com a exigência educa. Isso na hora da correção. Mas lembra que eu falei para vocês que o mais importante de tudo é a formação, que é 70% da educação? As conversas, os diálogos esclarecedores de família e de valores, tá? Então, no fundo, é a questão do coitadinho, que é um viés, é uma ideologia dos últimos anos, que nós estamos sob esta ideologia. A criança é coitadinha, é vítima, é fraquinha, e eu sou a mãe protetora, a corujona, que quem providencia tudo para ela sou eu. Então, eu tenho que dar comida, ela não pode passar fome, ela não pode se frustrar, tá? Ela não pode passar nenhuma necessidade. Tá? Com isso você fica escrava. E escrava não é líder. E líder não tem autoridade. Entendeu? Gente, o assunto é tão extenso que a gente vai voltar. Eu quis abordar algumas características, alguns tópicos com vocês, tá? Mas a gente vai voltar a falar sobre isso com outros tópicos e falando de autoridade também. Reconquista a autoridade. A ideia central dessa live é: não tenham pena dos filhos, mas não se descontrole emocionalmente. Terceiro, implantem aí na casa de vocês estas conversas boas, esclarecedoras de valores. Se vocês quiserem usar, nos meus destaques está escrito lá, exemplos. Tem uma série, acho que tem 2 de exemplos, acho. Uma série de situações que criança, adolescente, adulto, jovem beneficiam, trabalham em prol das outras pessoas, entendeu? Lá tem muitos valores, entendeu? Então, encham o coração dos seus filhos com essas ideias, tá? Você precisa conquistar pelo coração. Criança e adolescente não é a racionalidade, muito assim, tá? É o coração, eles se envolvem, aí eles aderem, tá bom? É o que vocês propõem. Foi muito bom estar com vocês. Eu vou terminar e eu quero ver se essa live, o Instagram tá me dando um probleminha, que ele só permite o IGTV ou salvar no rolo da câmera, tá? Então eu vou ver o que acontece. Eu pedi já ajuda para eles lá pro sistema, não sei se eles arrumaram. Isso mesmo, Jamile, filmes que ajudam a trabalhar virtudes, tem muitos. Não adianta só ver o filme, tem que ver o filme e pôr em discussão, igual professora na escola. Entendeu?
Então é isso. Em algum lugar vai ficar gravada, passe para suas amigas aí, para outros pais de família, e a gente volta a falar mais sobre isso. Eu não gosto de live grande demais. 3 pontos, lembra? A conversa em família ensinando valores, o controle emocional, a postura, e o que mais que eu falei? A postura, esqueci agora do terceiro. Livros que eu indico. Eu vou colocar depois lá nos stories os livros que eu indico, tá bom? Então é isso. Vocês podem assistir de novo até e mandar para suas amigas para ver aí que eu esqueci da terceira. Ah, não ter pena. Não ter pena deles. Vocês têm que vê-los como possíveis, como competentes, possíveis pessoas bem formadas, muito bem formadas. Não ter pena, isso mesmo, Michele. Então tá, muito obrigada pela audiência, tá? Um grande abraço para vocês, tudo de bom. A gente continua por aqui no Instagram conversando todos os dias, tá? Tchau!